Como de praxe, como de costume, no nosso projeto, o enredo não termina na avenida. Continua sempre com a participação de grandes profissionais. No episódio de hoje, teremos a participação e contribuição do professor João Paulo, doutor em História Social pela Unicamp, professor do Instituto Federal do Piauí e da Universidade Estadual do Piauí. O professor João Paulo trará para a gente vários aspectos, como a diversidade cultural dos índios e o silenciamento destes povos, inclusive no estado do Piauí. É com você, professor João Paulo. Olá, eu sou o João Paulo, sou professor de História do Instituto Federal do Piauí, campus Uruçuí, do Prof. História da Universidade Estadual do Piauí. Eu queria começar falando com vocês sobre uma das questões mais entranhadas no senso comum, talvez uma das questões mais urgentes para serem conversadas, para serem rediscutidas quando a gente pensa nos povos indígenas do Brasil. E geralmente se parte da ideia de que todos eles são os mesmos, né? São iguais, têm mais ou menos os mesmos costumes. E é muito comum as pessoas se referirem no singular, né? O índio brasileiro, a cultura indígena, a forma indígena de ver o mundo, alguma coisa do tipo, ou a história indígena. E esse é o primeiro grande erro. E talvez se a gente começasse, se nós conhecêssemos os povos indígenas de fato, de cara a gente quebraria essa ideia, né? E aí talvez a gente partisse para as realidades, né? Talvez a gente conhecesse a partir daí tanto as realidades concretas de fato dos povos indígenas, né? Mas precisamos inclusive conhecer as suas histórias, né? E todas essas coisas eu acho que estão muito ligadas, né? Para que a gente conheça os povos indígenas como são, quem são, né? Toda a sua diversidade, é preciso que a gente conheça a sua história também, ou melhor, as suas histórias, né? Então, acho que um primeiro exercício é pensar sempre no plural, né? O índio não existe. O índio é uma pasteurização. É que o dia do índio, ele em si é muito aberrante, né? Porque primeiro que um dia não dá conta de nada, né? Como acho que a maioria dos dias comemorativos, né? Das datas comemorativas, né? Mas acho que principalmente pela questão de ser o dia do, ao invés de pensarmos nos povos indígenas, né? Nas nações indígenas. São mais de 300 povos hoje no Brasil reconhecidos, falam quase 300 línguas, mais de 270 e tantas línguas, né? Não me recordo agora. Mas esse número, essa quantidade, né, que estou trazendo para vocês de povos reconhecidos, só aumenta pelos processos de emergência étnica, ou seja, comunidades pelos sertões do Brasil, mas agora também em contextos urbanos que se organizam, reconhecem a sua ancestralidade, ou assumem uma ancestralidade que já conheciam, né, e se colocam a partir de então como povos indígenas, e que são absolutamente diferentes, né? Em muitos sentidos, seja nas crenças religiosas, nas relações materiais, mas pensando em coisas mais amplas mesmo, né, as suas formas de ver o mundo, ou mesmo as línguas, costumes, o seu cotidiano, enfim. E eu acho que para entender isso, como eu falei no início, né, o primeiro passo essencial é a história. A gente precisa conhecer a história dessas pessoas. A história dessas pessoas e a relação desses grupos com as sociedades envolventes, né? Primeiro com o Império Português, depois com o Império do Brasil, enfim, a sociedade brasileira, a sociedade luso-brasileira no primeiro momento, depois a sociedade brasileira. Para começo de conversa, quando pensamos nessas histórias, no conhecimento dessas histórias, também é importante se desfazer da ideia de pureza, de índios puros, né, e que viviam a partir de uma reprodução, de uma pureza cultural, antes da chegada dos europeus e africanos, o que é uma mentira absurda, absoluta, né? E as pesquisas em arqueologia, paleontologia, antropologia, linguística mostram isso cada vez mais, né? Que esses povos estavam em constante contato, interação, troca, conflito, acordos, né, misturas e divisões, de novo, né? Isso o tempo inteiro. Com a chegada de europeus e africanos, isso continuou. Antes desses adventícios chegarem, né, eles já eram muito diversos, né, nessas interações ininterruptas, né, com essas chegadas e de outras nações europeias, não só portugueses, né, e de incontáveis etnias africanas que chegavam na condição de
escravizados, né? Sem falar de ciganos também, que vieram já no início da colonização. Esses povos indígenas que aqui viviam também passaram a interagir de muitas formas com todos esses grupos, né? Essas interações também não foram iguais, não foram a mesma coisa, não aconteceram todas ao mesmo tempo em todos os lugares do Brasil. A ocupação do atual território do Brasil, ela não se deu imediatamente em todo ele ao mesmo tempo. Ao longo de todos esses séculos, né, de colonização e depois com a independência, né, e a formação do Estado Nacional, o território onde hoje é o Brasil, passou a ser gradativamente conquistado, né? E o termo é esse mesmo, né? Um termo que remete ao período colonial, que é a conquista. Falar de conquista não significa necessariamente anular todas as ações que envolviam revolta, acordos, negociações. Muito pelo contrário, eu acho que o termo conquista envolve tudo isso, mas demarca a violência, a imposição imperial que isso se deu, que se deu durante todo esse percurso. E nesses percursos, as relações desses estados, seja o Estado imperial português, né, ou o Estado brasileiro, era diferente com cada um desses povos, né? Especialmente no início durante todo o período colonial, né? Não só no início, mas durante todo o período colonial, porque, mas que em alguma medida estava no Império do Brasil também, que diferenciava a relação que se tinha com os povos aliados, os povos amigos e os inimigos, né? Com os aliados benesses, ou pelo menos promessas de benesses, de proteção, para os inimigos, a guerra e a escravização. Essas promessas de benesse, de prerrogativas, isso partia dos governos, dos estados. Isso não significava dizer que os colonos, né, os luso-brasileiros, né, os proprietários, agiriam com esses grupos indígenas amigos dessa forma tão simpática, né? O fato é que alguns grupos sofreram escravizações, outros grupos sofreram com trabalho forçado, né, na qualidade de grupos aliados, né, e ainda assim se submetendo a trabalho forçado, tantos outros se submetendo à tutela. Alguns grupos estão em contato há séculos, há 500, 400, 300 anos. Outros grupos estão em contato há décadas ou pouquíssimas décadas, né? E esses contextos de interação, eles também diferenciam muito a trajetória que cada grupo indígena teve e a forma como eles se apresentam hoje na atualidade, né? Isso também tem variações regionais. Os povos do Nordeste, os povos indígenas do Nordeste, inclusive é uma questão interessante, pouca gente sabe que tem indígena no Nordeste, ou pelo menos pouca gente sabe o quão importantes eles são demograficamente, né? O Nordeste é a segunda região do Brasil com maior quantidade de indígenas, né? Só perto da região Norte. Pouca gente sabe disso, mas a região Nordeste é uma região de contato muito antigo. Consequentemente, os povos indígenas têm traços fenotípicos diferentes dos povos de contato mais recente, né, ou pelo menos dos povos amazônicos, dos povos do centro-oeste. Né, mas, enfim, todas essas diferenças elas são colocadas justamente por essas diferentes trajetórias. Né. Já eram muito particulares antes em suas línguas, em suas formas de ver o mundo, em suas manifestações culturais. Essas diferenças são potencializadas com as trajetórias distintas ao longo da história do Brasil. Isso tem impactos, tem implicações, né, muito fortes atualmente. Alguns indígenas, na verdade, eu acho que a gente pode falar em pontos de semelhança, né, apesar de todas essas diferenças, né, em pontos de semelhança nas lutas e na atualidade dos povos indígenas hoje, né. A gente pode falar da terra, é a grande bandeira, né, de todos esses povos, porque se tantas vezes quiseram acabar com eles, seja uma violência física, seja uma violência discursiva, no sentido de criar um discurso de que eles não existiam mais em determinada região, todas essas investidas tinham o objetivo de limpar aquela terra dos indígenas e, consequentemente, das prerrogativas a que tinham direito. E a grande prerrogativa era a terra. Então, se eu quero liberar a terra, eu elimino os índios, os povos indígenas que ali viviam. Então, a terra é uma grande bandeira. Mas uma outra grande bandeira que se faz presente especialmente nos povos do Nordeste, mas não só, né, porque em diversas outras regiões do Brasil se percebe isso também, o direito de se afirmar enquanto indígena. É aquilo que falei inicialmente, né, a expressão que nós utilizamos se chama de emergência étnica, ou seja,
grupos que eram dados por extintos aparecem, ou comunidades que são indígenas porque receberam essa tradição dos antepassados, mas também eram aconselhados por esses mesmos antepassados a se silenciar, agora se manifestam e se afirmam enquanto indígenas. E essas pessoas sofrem todo tipo de acusação, né, de deslegitimização, como se não fossem, como se não tivessem direito de se afirmar, seja pelo fenótipo, por andar de roupa, ou por falar português. E aí, nesse momento dessas acusações, né, onde se coloca em xeque a credibilidade da indianidade, né, e do direito à identidade, à manifestação étnica, se esquece da história, né, de se estudar e de conhecer todas essas trajetórias, inclusive aquelas que obrigaram os indígenas a conviver com não índios, a falar outra língua, a se vestir, a rezar para outras entidades religiosas. Todos esses povos passaram por tudo isso, mas algumas comunidades, muitas comunidades, guardaram essas tradições, essa herança, essa tradicionalidade, né? Essa referência ao passado, referência aos troncos velhos. Né? Isso acontece no sul, isso acontece no sudeste, no norte, isso acontece muito forte no nordeste. Né? E talvez um dos lugares onde isso é mais significativo é o Piauí. Eu sou do Ceará, por isso que minha pesquisa é sobre a história do Ceará, a história dos povos indígenas no Ceará. Cheguei no Piauí há 11 anos, mais de 11 anos, né, 2010. E desde que cheguei aqui, a história que se contava, e que em muita medida se conta, é de que no Piauí não existem índios. Foram todos exterminados, não há mais nada que se contar. Né? E eu sempre achei aquilo improvável, no sentido de que não se prova que indígenas foram exterminados, eliminados. Mas desde 2010, coincidentemente em 2010, a FUNAI chegou no Piauí, no governo Temer ela foi fechada, né? Mas desde então o movimento indígena que só se fortalece, hoje já são várias comunidades, né, de norte a sul do estado, que sofrem com todas essas coisas, né? Essas acusações de que não são índios, de que índios não existem, e consequentemente de que não têm direitos. O que não se conhece é justamente essa história, né? De, em primeiro lugar, a história de violência que esses povos sofreram. Ela é real, de fato, e aqui não tem ninguém, e não sou eu que vou fazer isso de negar massacre, muito pelo contrário. Na verdade, a história desse massacre, ou as histórias de massacre, precisam ser melhor contadas, com mais detalhes, com mais contextualizações a cada momento, né? Mas enfatizando sempre, e aí é que está talvez a grande diferença de hoje com o que se fazia no passado, enfatizar o protagonismo dos povos indígenas, inclusive nesses eventos e nessas conjunturas de violência, de extrema violência, mas os indígenas estavam ali atuando, não só por meio da guerra, também por ela, mas resistindo de muitas outras formas e negociando e atuando politicamente com acordos, com textos escritos, e há documentos escritos por povos indígenas no passado aqui no Piauí, séculos XVIII e XIX. Mas no século XIX, a partir de então, independente da existência física ou não, se cria, e isso aconteceu não só aqui, mas em outros locais, no Ceará também, de onde veio, isso aconteceu, a criação do discurso do extermínio, da extinção, de que não havia mais. Né? No Piauí isso se deu muito cedo, né? A gente conseguiu mapear isso para o início do 19, pouco depois da independência do Brasil, já se começou esse discurso de uma forma muito incisiva. As terras que eram de povos indígenas, elas foram eliminadas, né? Foram apropriadas por câmaras municipais, né? E aí se fortaleceu esse discurso, né? Mas havia muitos outros grupos, não só dos antigos aldeamentos, mas espalhados em fazendas, em povoações de branco, em zonas rurais. Né? As pessoas estavam lá, vivendo em comunidade, vivendo em pequenos núcleos familiares, vivendo em contato com outros grupos, e mesmo com uma miscigenação étnica, né, mas com uma afirmação e criação de laços identitários, né? Aliás, miscigenação genética, né, mas criação de laços étnicos e identitários. O fato é que isso foi levado para gerações posteriores. Né? Isso atravessou o final do século XIX, começo do XX, e agora temos essa quantidade grande e crescente
de comunidades, de grupos que se afirmam indígenas aqui no Piauí. Então, a nossa luta deve ser pela garantia desses direitos, pelo respeito a esses direitos, mas que a gente escute essas vozes, né? Não é dar voz a ninguém, mas escutar. Essas vozes existem, essas vozes falam e têm história. Então, que a gente conheça os povos indígenas, que a gente conheça também as suas histórias. É isso.